Momento do Discipulado. Como transmitir ao discípulo o temor a Deus? A Bíblia faz referência a esse conceito que precisa ser importante para nós, o temor a Deus. Você vai falar do Evangelho para uma pessoa, ela fica zombando, rindo, fazendo piadinha com o que você fala. E aí, você vai fazer o quê? Pois é, a Bíblia nos ensina que o Senhor nos enviou. Todos somos enviados a uma ordem do Senhor que pesa sobre nós para estarmos indo para falar com as pessoas. Na maioria das vezes vamos ser mal recebidos e a gente não deve olhar para isso e deve continuar a se humilhar para falar a palavra. Mas, por outro lado, nós temos que falar com autoridade, porque senão a pessoa não recebe. Por isso Jesus diz, vocês são enviados, porém, antes fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A gente precisa de poder, de unção, de autoridade de Deus para falar com as pessoas. Inicialmente elas podem até zombar, mas daqui a pouco o ambiente começa a mudar. Elas começam a olhar com seriedade para nós e ouvir com bons ouvidos aquilo que nós estamos falando. Isso é prova da unção. Quando você não tem unção, você vai falar, não vai adiantar nada, a pessoa não vai sentir nada, vai ficar por isso mesmo. Falta de temor a Deus. O temor vem com o poder de Deus em nós. Uma certa sensação que a pessoa vai ter de que Deus está ali, que pode castigá-la e até matá-la e lançá-la no inferno. Esse temor precisa ser sentido pela pessoa a quem nós nos dirigimos. Mas esse temor tem que estar em nós também. E esse temor tem que habitar em todos nós, povo de Deus, temos que fazer a obra de Deus com seriedade, com temor a Deus. Não podemos brincar com as coisas de Deus, levar na brincadeira. Chega na reunião a hora que quiser, entra, fica batendo papo, vai vestido de qualquer maneira, vai brincando, distraído, não leva a Bíblia. Você vai assistir alguma coisa e às vezes nem prestar atenção. Isso é mal. Falta de temor a Deus. E isso vai levar você para uma situação muito ruim. Mas a pergunta que eu faço é, será que a gente pode incutir temor nas outras pessoas? Será que o temor pode ser passado para outras pessoas? Bem, nós não podemos passar nada para os outros que não temos. Você não pode dar o que não tem. Se você não tem temor a Deus, não vai conseguir fazer com que a pessoa tenha temor a Deus. Você vai evangelizar uma pessoa brincando, você distraído, brincando, não levando a sério. Você acredita que a outra pessoa possa levar a sério a mensagem que você quer levar? A maioria dos crentes não vive uma vida de seriedade com Deus. E como vão transmitir isso para os outros? Você pode até falar do Evangelho. Hoje quase crente nenhum fala do Evangelho. Eles apenas convidam para vir para a sua igreja. Eles não têm temor a Deus, não sabem falar do Evangelho e não querem falar. E se falarem, é só para convidar o outro para vir para a sua igreja. Eles não conseguem falar do Evangelho como Jesus mandou. Isso é mal. Será que você está dessa maneira também? É tempo de acordar, minha irmã. É tempo de se despertar, meu irmão, para você ter o temor a Deus, ser enviado pelo Senhor e ter esse temor para passar para as outras pessoas também. Essa é uma situação muito interessante. Você
precisa se olhar no espelho e ver se você está realmente levando as coisas de Deus a sério, se você tem medo de Deus, se você sente a horripilância do seu pecado, você sente nojo do seu pecado, ou você brinca com o pecado? Qual a sua atitude para com o seu pecado diante de Deus? Isso é fundamental, isso é muito importante. Bom, nós só podemos passar aquilo que temos. Nós temos que ter um zelo para com Deus, um grande temor a Deus para passar para as pessoas. Mas não basta a gente ter para passar, você tem que transmitir. Isso é um princípio bíblico muito importante. Todo cristão precisa ter vontade de transmitir para outros aquilo que você recebeu. Pais devem querer transmitir para filhos aquilo que eles receberam de Deus. Os pais devem ter zelo, muita vontade de transmitir muita coisa de Deus para os filhos. O tempo urge e os dias são maus, a gente não sabe o dia de amanhã como será. Hoje é o dia de transmitirmos, então qualquer oportunidade que você tiver no dia de hoje, aproveite bem para transmitir o máximo de Deus para a pessoa que estará ao seu redor. A gente precisa ter essa vontade de passar para os filhos na fé, os discípulos, para os outros, aquilo que temos de Deus. Tudo que você aprendeu, toda a experiência que você teve com Deus, precisa ter vontade de transmitir. Isso é importante. Você não vai transmitir se não quiser, se você não tiver vontade de transmitir. Você não vai conseguir transmitir se você não tiver. Não tendo temor a Deus, não sentindo o peso da responsabilidade diante de Deus, você não vai conseguir transmitir isso para as outras pessoas. Como alguém vai crer se ele não sente o peso do pecado dele, a condenação de Deus sobre o pecado dele? Se a pessoa não sente isso, como essa pessoa vai conseguir se converter? Ela não sente o peso do pecado. A convicção de pecado é o Espírito Santo que traz uma convicção de pecado. E isso só vai acontecer com aquela pessoa se você tiver o temor a Deus, vontade de transmitir, tiver a unção para transmitir, então aquela pessoa pode sentir a convicção de pecado para que se arrependa e tenha a atitude correta diante de Deus. Eu quero fazer referência a algumas palavras supostamente de Davi no Salmo 71, intitulado na minha versão, Súplicas de um Ancião. Em ti, Senhor, me refugio, livra-me por tua justiça, inclina os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha em que eu me acolha. Livra-me, Deus meu, das mãos dos ímpios, pois tu és a minha esperança, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu me tenho apoiado desde o meu nascimento. Para muitos eu sou como um portento, mas a verdade é que tu és o meu forte refúgio. Davi tinha esta intimidade com Deus que ele procurava cultivar desde novo. A gente precisa entender uma diferença da nova dispensação, a dispensação da graça. No Antigo Testamento, a pessoa era encaminhada na religião, na justiça. Eles de Israel já conheciam a Deus através das famílias e eles iam evoluindo. No Novo Testamento, a nova dispensação, isso é bom quando você faz numa família, mas em algum momento o filho precisa tomar uma decisão e nascer de novo. Não adianta apenas ser educado na religião, precisa nascer de novo.
Essa é uma diferenciação. No Antigo Testamento não havia o conceito de conversão, de novo nascimento. Davi buscava Deus, ele era um escolhido do Senhor. Desde novo, desde criança, ele cultivou aquele zelo para com Deus, um temor, um reconhecimento da grandeza de Deus. Eu creio que hoje no Brasil estamos vivendo uma época em que o povo de Deus precisa olhar para o Senhor. A autoridade maior é o Senhor, supremo é Deus. E nós temos que ter convicção disto. No Brasil, supremo é Deus. E temos que ter uma convicção disto e passar para outros também. Isso também ser motivo de nossas orações. E mais adiante, neste mesmo Salmo 71, Davi faz um pedido. Ele diz: Senhor, tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. E agora, eu que já estou velho, eu peço, não me desampares, Senhor, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha completado a minha carreira. Ou seja, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras gerações o teu poder. Esse projeto de vida de Davi me encanta. O que mais eu quero é transmitir para os outros, para todos que estiverem à minha volta, para os meus filhos, minha família, para os meus irmãos à minha volta, os filhos na fé, para todos que o Senhor me deu. Eu quero transmitir essa sensação tremenda do poder de Deus, da grandeza de Deus. Eu anseio por transmitir para pessoas que vão transmitir para outros. É o que Davi queria aqui, aquela geração, pedindo a Deus que ele completasse o trabalho de transmitir toda a glória de Deus para aquela geração e para a geração seguinte. Nós devemos ter este zelo de discipular pessoas para discipular uma nova geração. Nós não conseguimos discipular muita gente, mas nós temos que nos dedicarmos com zelo para com aqueles que Deus nos deu, preparando-os para transmitir para os outros também. Portanto, você só vai conseguir transmitir para um discípulo aquilo que você tem. Você tem que ter vontade de transmitir. E isso é importante e precisa gastar tempo nisto. Você vai ensinar este outro a fazer o mesmo também. Você não vai transmitir para o discípulo ficar guardado com ele o conhecimento de Deus. Você vai transmitir um conhecimento de Deus para ele transmitir para outros também. Isso é fundamental. Esse zelo você só vai conseguir transmitir se você tiver. Agora, para fechar, o processo de transmissão inclui o acompanhamento. As igrejas praticam um método que é totalmente errado biblicamente, a massificação. Reúne todo mundo na igreja, vamos cantar, louvar e agora pregar, a pregação é trazida, cada um aproveite da pregação que quiser e pratique se quiser. É mais ou menos assim que as igrejas funcionam, mas não é assim que Jesus mandou. Jesus diz: cada crente, cada cristão, cada discípulo precisa de receber a aula e ser acompanhado quanto à prática, se ele está praticando ou não. A diferença de igrejas, muitas que existem por aí, que só fazem reunião e pregação, para o discipulado, a diferença fundamental é esta. No discipulado, cada cristão é acompanhado por um líder que verifica se ele está praticando. Você, meu irmão, está acompanhando alguém? Verificando se alguém está praticando a vida cristã, aquilo que tem aprendido. Você, minha irmã, está discipulando alguém? Está cuidando de outras pessoas e verificando se essas pessoas estão praticando o que Jesus ensina? Pois é. Comece a questionar essas coisas e pedir a Deus, como Davi pediu: Senhor, me ajude para eu conseguir fazer discípulos. Em outras palavras, Davi pediu isso a Deus no Salmo 71. Senhor, me ajude a fazer discípulos que façam outros discípulos também. Você tem vontade no seu coração de fazer isto para Deus?